alguém que foi, pela natureza, agraciado pela natureza com dons que são dons que devem ser espalhados, né, por toda a juventude. E dizer, Luísa, que a vida de Alcides, embora muito breve aqui na universidade, ela conseguiu cativar muito, né? Eu acho que a presença de Eduardo hoje é muito importante, Eduardo, porque você é uma dessas pessoas que recebeu Alcides aqui na universidade com o carinho de quem recebe um filho, de quem sabe das dificuldades que tem um jovem para atravessar essa fase importante da sua vida na nossa instituição. E Eduardo e vários outros professores, os técnicos, né? Muitos estudantes que realmente fizeram questão de acompanhar Alcides ao longo dos seus anos aqui na universidade. Eu gostaria de relatar isso e agradecer, né? A Luísa, ela já o fez. Mas o lançamento desse livro, claro que num momento como esse nós ficamos um pouco emocionados, né? Porque nós revisamos todo o período que foi de Alcides, né? Desde a entrada dele na universidade até o momento de 2100, dia 5 de fevereiro, se não me engano, na semana pré-carnavalesca, isso foi na sexta-noite, no sábado de manhã me acordaram com a notícia, né? Mas o período é muito breve de tudo isso que aconteceu, mas apesar de um momento como esse, nós ficamos emocionados por relembrar tantas coisas boas, né, que aconteceram nesse período de Alcides aqui na nossa universidade, mesmo depois. Mas esse livro não é um livro triste, pessoal. Gostaria de dizer isso a vocês. Esse é um livro que não é apenas uma narrativa da história do indivíduo, da história de uma mãe e uma família específica, mas esse livro cabe, como Rafael menciona, para milhões de Alcides e Josés que estão espalhados por esse país afora, e milhões de famílias que podem muito bem ser representadas pela história da família de Alcides. Esse é um livro bonito, porque esse livro ele mostra os sonhos de um jovem, de uma mãe, de uma família, a luta para se chegar lá. Por isso que todos os jovens, se possível, deveriam ter acesso a esse livro. E aqui na editora nós vamos fazer todo o esforço para que esses livros possam chegar nas mãos dos nossos estudantes das escolas públicas, de modo muito particular, para que eles saibam que é possível fazer diferente, não é mesmo, Ricardo? Estudante de direito, é possível fazer diferente uma história com muito esforço, muita dedicação, para que chegue às mãos de professores, para que saibam a importância do que eles estão fazendo, para que chegue às mãos de pais, para que tenham uma lição aqui do que é de fato ser pai, do que é ser mãe, do que é se comprometer com a vida de um filho e saber o que é melhor para ele, né? A luta de Dona Luísa contada aqui deve nos encher de força, de energia, pelo que ela representa, pelo que ela continua fazendo, né? E que esse livro realmente represente o compromisso de cada um de nós enquanto cidadãos, porque essa não é uma luta simplesmente dos governantes. Os governantes precisam ler isso aqui, precisam entender a sociedade que eles estão governando e o que eles precisam fazer para que histórias bonitas possam ser contadas em livro, bonitas como a de Alcides, mas que não tenham o final triste que teve nessa história. E isso cabe a cada um de nós, no dia a dia, porque todo dia lemos nos jornais, nós lemos as histórias, e quantas delas nós temos jornal, fechamos em casa, saímos das nossas atividades e essas notícias ficam nos jornais, né? Essa notícia não foi no jornal, essa notícia continua conosco, porque essa notícia ela precisa ser um sopro de esperança na vida dos milhões de jovens desse país que
e de modo particular aqueles jovens que enfrentam as dificuldades de terem nascido numa família pobre. E a Vila de Santa Luzia, ela representa hoje para o país, não apenas pela notoriedade que ela ganhou com a Globo, mas ela precisa representar o espaço de pessoas que esperam, uma esperança muito ativa, de pessoas que estão trabalhando no seu dia a dia, que sabem dos riscos que correm, não apenas quando saem de casa, mas mesmo dentro de casa, como está narrado aqui. É preciso que essa história seja replicada, para que nós possamos até mesmo sair do nosso comodismo intelectual e mesmo comodismo com pessoas. Todos nós corremos riscos e às vezes tendemos a achar que o nosso risco ele já é o maior, e não é. Nós temos milhões de jovens espalhados que precisam do cuidado, da atenção especial das instituições, dos governantes, das pessoas. E essa é uma história, Luísa, que vem ao encontro do trabalho da universidade. O trabalho da universidade é esse. Por exemplo, nosso professor titular Bertoldo Cruz, aqui presente, nos dá a cada dia uma lição de que nós precisamos sempre estar atrás de fazer aquilo que nos cabe. Na universidade, cabe à universidade gerar conhecimento, transportar esse conhecimento para a sociedade, e é isso que nós temos feito. E a universidade vem ao encontro. A universidade desse tempo, vem criando oportunidades para milhares de jovens que nunca tiveram a oportunidade de estar na universidade, não apenas em Recife. Tivemos a colação de grau sexta-feira de Caruaru, uma maravilha. Quantos auxílios estavam colando de aula ali? Muitos estavam ali colando de aula naquele dia. E os depoimentos depois da colação de aula são os mais fantásticos. A senhora que estava dizendo: olha, é bom ver que o filho do pobre também hoje pode ter uma oportunidade de se tornar doutor. E isso é essa universidade que está fazendo, que está transformando. Nós sabemos que tem muito ainda a ser feito. A nossa diretoria de assuntos estudantis, está representada aqui na nossa coordenadora, está fazendo um esforço grande. Nosso Plano Nacional de Assistência Estudantil, estamos ampliando residências universitárias, nosso programa de bolsas, como Alcides, que era bolsista nosso, Ana Paula também, e que nós possamos abranger esses jovens, nós possamos ir ao seu encontro. Mas pessoal, isso aí vocês vão ler esse livro, vocês vão perceber que a injustiça está presente, mas antes de tudo, a esperança. E o depoimento de Maria Luísa não deixa dúvidas. A sua mensagem não foi uma mensagem de tristeza, é uma mensagem de tristeza por lembrar o filho, que foi perdido de uma maneira brutal, mas a sua mensagem de esperança. Que disso sirva uma lição para ajudar os outros, para que jovens não entrem no caminho dos algozes e auxílios, busquem um caminho diferente, fugindo das drogas, que não é fácil não, não é fácil não, nós falamos, mas na prática é muito difícil para esses jovens, mas é possível ter um caminho diferente. Eu queria, Dona Luísa, dizer à senhora que, claro, que nós continuamos nessa luta, como a senhora falou, essa missão é da senhora, mas é de todos nós. A senhora tem um trabalho importante, uma responsabilidade grande por representar a mãe de Alcides, tá certo? Grande, mas esse é o trabalho de todos nós, e continue contando com a nossa universidade para fazermos tudo aquilo que for necessário, para que nós possamos mudar então essa sociedade e transformar esses sonhos em realidades bem diferentes. Todos os anos a universidade forma. Hoje à noite teremos a colação de grau do Centro de Filosofia e Ciências Humanas também, todos jovens que têm uma história e um final feliz. Mas como a Luísa diz, Alcides ele continua presente, continua presente nos ensinamentos. Quantas pessoas na rua devem me encontrar todo dia para falar de Alcides? Eu, como reitor, as pessoas associam,
Eu já contei essa história, vou contar aqui para vocês. Cheguei um dia desse na lavanderia lá perto de casa, né? E aí o rapaz veio me atender e disse: Heitor, eu queria dizer assim, o senhor não me conhece não, eu sou vizinho de Alcides, lá na Vila de Santa Luzia. Graças a ele, eu mudei meu caminho. Eu tenho filho, sou casado, estava indo por um caminho muito ruim, tinha abandonado os estudos, achava que nada mais era possível. Eu mudei meu caminho, voltei a estudar, estou estudando para fazer vestibular, porque eu vi que Alcides conseguiu, e o exemplo dele eu também vou conseguir. E muitos outros colegas meus resolveram tomar o mesmo destino. E essa história hoje, lá, né, deve ser uma história que contaminou positivamente, né, muitos jovens que tiveram e conheceram a sua história. E jovens de diversas condições, né? É o jovem mesmo que tem a possibilidade de ter uma família, uma situação econômica melhor, mas ele precisa entender essa história para ganhar ânimo, ter mais esperança, para compreender, precisam saber aproveitar as oportunidades que eles tiveram. Então, Dona Luísa, eu quero também lhe agradecer a maneira como a senhora tem vivido dentro da universidade. A senhora já faz parte agora da comunidade da UFPE, e o que nós pudermos fazer, nós vamos fazer para que esse exemplo edificante possa realmente contribuir, né, para milhões e milhões de mães também, pais e famílias, certo? Seja de exemplo, exatamente. E Rafael, eu queria, Rafael, lhe parabenizar, viu? Nós falamos há quanto tempo? Há um ano já, não foi a primeira vez que a gente sentou para conversar. Foi Rafael, veio com a Dona Luísa, veio conversar, apresentar o livro, e eu, desde o primeiro momento eu disse aí, olha, a universidade tem um certo rigor na publicação dos seus livros, né? Mas nós produzir o livro, que eu estava ainda começando o livro, e depois nós vamos fazer. Então eu quero fazer excelente livro, excelente, sobre todos os ângulos, né, a qualidade, né, claro que o assunto, o tema dele é fundamental, mas a forma bonita como você expõe de uma maneira muito simples. Quero parabenizar e dizer que a editora continua à disposição de jovens talentos como você e vários outros, né? Se você percorrer aqui, você vai encontrar nessas instantes. Eu queria, Maria José, mais uma vez parabenizar a editora universitária pelo trabalho que vem realizando, né? Porque nesses anos todos essa editora tem produzido coisas muito importantes na ciência, em todas as áreas, mas a maneira, né, como você, com sua responsabilidade, com a sua competência, né, de toda a sua equipe, junto com a comissão editorial, e lhe agradecer a atenção que você deu, não apenas a isso, mas como todos os livros que chegam aqui à editora universitária. Quero parabenizar não apenas pela qualidade do produto que vocês fizeram hoje, mas pela maneira, né, como essas coisas são feitas. Quero agradecer também a comissão editorial, a vocês que deram a comissão para esse trabalho, né? E agradecer, Eduardo, a todos, viu, pelo carinho que vocês deixaram aí ao Alcides, e hoje continuam dando aí a Dona Luísa, né? Porque a missão é grande. Não pensem que nós estamos cheios de Alcides na universidade de hoje, muitos Alcides, né, que passam na nossa sala de aula e que a gente não percebe às vezes pelo nome, mas precisa ter muita atenção em cada jovem que entra nessa instituição, para que eles sejam muito bem acolhidos, para que nós possamos ajudá-los realmente no dia a dia, né? Muitas vezes na sala de aula você não consegue perceber a nuance, cada um é diferente dentro dessa universidade. Então, agradecer a toda essa comunidade, eu tenho certeza toda aí que esse trabalho que a universidade vem fazendo, né? Tanto o carinho continue, que a gente possa dar condições para que esses jovens possam realmente atravessar esse período, possam aproveitar esse período de construção da cidadania.